Tudo Posso de volta pela Rede Família de televisão, hora de entrevista, aliás, o assunto, entrevista de emprego. Um momento crucial, você deve causar, sem dúvida alguma, uma boa impressão. E apesar de todo o nervosismo, da necessidade de impressionar o entrevistador e da pressão para demonstrar que você é o melhor candidato para a vaga, você deve se preocupar com a sua roupa. Aliás, com que roupa eu vou? É por isso que a Valquíria Nunes está com a gente aqui, consultora de recursos humanos, para dar as dicas do que pode e o que não pode. Tem um dress code para uma entrevista de emprego, Valquíria? Bom dia! Bom dia, Maria Cândida, bom dia, Rafael, obrigada primeiro pela oportunidade. Então, depende muito da vaga, depende muito do perfil do cargo e da empresa para a qual você está se candidatando, né? Então é importante você fazer uma pesquisa dessa empresa. Porque ela tem os seus valores, muitas vezes tem o dress code, aquele estilo de vestimenta daquela empresa, se ela é mais formal, é mais informal. De acordo, tem que atrelar também ao cargo que você está se candidatando, geralmente já é a sua profissão. Se já é a sua profissão, já é um pouquinho mais fácil. Por exemplo, um advogado, geralmente ele já fica de uma forma, assim, algo mais formal. É usual advogado terno, gravata, né? É justamente isso, né? Exatamente. Não pode ir que nem o cara do marketing, por exemplo, que pode ir com tênis. né? Exatamente. De jeans. Eu achei até bacana você comentar isso, porque assim, por exemplo, a pessoa do marketing, se é para uma empresa, por exemplo, uma empresa oriental, já é um estilo mais tradicional. Aí depende da empresa, então. Isso, justamente. Exatamente. Aí mesmo esse estagiário, vamos imaginar, estagiário de marketing, então a tendência ele já fala, um tênis, um jeans. Mas uma empresa oriental, já um socialzinho, não precisa ir gravata, claro que não, que nem combina com o estagiário. Mas uma calça mais social, uma camisa, ele tá ótimo. Agora, esse mesmo estagiário, se ele for para um escritório de marketing, né, de propaganda, aí sim, um tênis já fica uma coisa bacana, um sapatênis, alguma coisa desse tipo. Será que no dia a dia ele vai mudar a vestimenta dele de acordo com aquela empresa? Por exemplo, assim, na primeira impressão, na entrevista lá, ele vai todo certinho, todo quadradinho. Aí depois ele vai dando uma certa relaxada. Né? Isso é possível? Sim, é possível. Aí que eu acho que veio depois, né? Por exemplo, na entrevista é assim, a impressão. Como você falou, a primeira impressão é a que vai valer. Depois ele vai ter que criar uma imagem, né? Então assim, a imagem dele vai ser criada ao longo desses dias. Outras pessoas também estarão vendo ele, outros diretores de outros departamentos. Exatamente, porque geralmente acontecem várias entrevistas, né? Depende do cargo, mas para um cargo mais efetivo assim, você tem várias entrevistas. É um processo, né? É um processo de seleção. Inclusive, primeiro com a agência, aí depois na empresa e tal. E você deve sempre ter o mesmo tipo de... do jeito que você foi na primeira, vai em todas. Manter aquele mesmo ritmo. Padrão, tem que ter um padrão. Exatamente. E uma vez até que a Maria Cândida falou sobre essa história de processo, né, de etapas, é possível repetir roupa? Pode isso? Ou o entrevistador ele acaba observando justamente essa atitude do futuro candidato, do candidato, né? Então, a gente entra também com aquela questão, está desempregado. Não dá para ficar, às vezes você não tem uma roupa, você tem que ficar comprando. Eu falo assim, que o ideal é você ter aquela roupa coringa, né? O que é uma roupa então, coringa? por exemplo, uma calça preta, uma calça mais clara, um terninho. Então, às vezes você pode... Um tubinho preto. Um tubinho preto, por exemplo. Você pode pôr um blazerzinho, uma blusinha, alguma coisa assim. Já dá para você dar uma alternada. Às vezes uma mesma calça, você muda a blusa, uma camisa. Então você consegue fazer isso. Aí quando você tem já o seu dinheiro, então sempre tem uma roupa coringa, aí comprar mais umas 2 peças, né, para poder garantir que você tá mais tranquilo. Para as mulheres, vou levantar aqui, esse look que eu tô hoje é um look bom, por exemplo, uma calça, alfaiataria e uma camisa. Sim, é um look tá elegante bom. hoje, né? Formal, assim. Formal, formal. Maria Tô Cândida, formal, porque Maria Cândida geralmente certinha hoje. eu venho de vestido e tal. Mas esse seria um look para entrevista. Tá ótimo. Uma camisa, uma calça, sem muito brinco, sem muita coisa. A questão dos acessórios, é importante, né? Um decote também, não ter um decote muito. Então, do jeito que está, tá ótimo, né? Justamente para que não precise, não tenha que ficar, por exemplo, a atenção do entrevistador
em algum ponto específico, por exemplo, um decote. Ou o cabelo. Como que a gente faz com o cabelo? Pode ser assim, preso, pode ser um solto, mas nada, assim, tem que estar limpo também, né, gente? Tem que ter um certo... Mostrar demais faz mal? No decote, no comprimento da saia, do vestido? Sim. Não é bacana não. Mostrar calça muito justa, por exemplo. Até mesmo para os homens, essa calça justa, viu, gente? Isso é Sim. importante, né? Para os homens, por exemplo, até vamos voltar na linha do jeans, né? Se ela tiver, às vezes os homens usam um pouquinho, sabe, a calça um pouco caída, assim, não é legal. Aquela não história, é né, bacana. de mostrar a cueca. Os Pelo meninos amor de hoje adoram fazer isso. Cuidado, gente. Aliás, eu sempre falo, é roupa íntima, né? O próprio nome já diz. Cueca, alça de sutiã, o próprio sutiã não precisa. Cuidado com transparência. Então, isso é um exagero. Só que é o seguinte, nos escritórios de marketing e às vezes até de comunicação, você vê estagiários ou pessoas que estão começando no emprego usar esse tipo de roupa e as pessoas aceitam, o empregador aceita. Sim. Mas na entrevista de emprego ele não deve usar. Não, porque é algo mais profissional mesmo, né? Até porque, por exemplo, se você vai contatar um cliente, então ele precisa entender que você tem essa postura para poder lidar com o cliente, porque o cliente ele tem um estilo diferenciado, tem vários tipos de clientes, mesmo para aquela empresa de marketing. Então ele pode estar lidando com alguém que vá já engravatado, um executivo de uma empresa, um cliente, né? E também com alguém que é mais despojado, como o próprio estilo da empresa. Então é importante saber que ele tem essas duas opções, né? E o que a gente deve falar? Nós devemos ser autênticos ou devemos nos ater ao que a empresa quer que a gente fale? Eu acredito que é importante você saber ouvir, né? Então, mais ouvir do que falar. Então, procure ser, assim, observador, atento às perguntas, responder de uma forma assertiva, mas aquilo que está te perguntando. Se você sentir uma abertura, fale mais pertinente ao assunto, não comece... Não vai Fique contar da viajando, vida. né? Fique viajando, né? Porque, É isso. às vezes, a pessoa de recursos humanos, ou mesmo o gestor, ele acaba dando um pouquinho de corda para ver como é que você... Até onde você vai. Até onde você vai. Então, por exemplo, a própria postura, às vezes até um sofá, né? Então, procure sentar de uma Aliás, forma... a questão da vai lá, postura, a questão da postura é importante também, de acordo com a roupa que você está utilizando, né? A mulher pode até ir de vestido, pode ir com o seu tubinho ali, mas cuidado na hora de cruzar as pernas, na hora de se colocar no sofá. Justamente assim, o tubinho nem mostra demais, mas na hora que você der uma cruzada de perna diferenciada aí que mora o perigo, né? Exatamente. A produção separou pra gente, inclusive, imagens do que pode e que não pode, é isso? vamos Tem ver. algumas coisinhas legais pra gente poder ilustrar? Vamos ver a isso- imagem. Pode Esse falar, não. Valquíria. Esse Não, não, né? não vai. Descreve aí o que está errado aí. O que está errado é justamente o decote, né? Tá muita amostra, não tem necessidade disso. Ela não vai para uma balada, Não né? vai pra uma balada, exatamente. Ela até né? tá com blazer, né? Mas ela... Pois Não, é. não. Aí Mas eu pus um blazerzinho Não, básico. se ela colocar o blazer não vai resolver o problema ali, não. Olha, Não. tem duas coisas. Ou ela vai ser contratada na hora, ou ela não vai ser contratada. Tem Pois duas é. opções. Às vezes tem isso, mas é melhor não. Vamos manter. Por exemplo, corpo à mostra, barriguinha de fora, né? Algo até tá puxando para sensualidade. E num ambiente profissional não é bacana puxar para Ó, sensualidade. o terceiro look que nós temos ali é da menina Tem um de cabelo saia azul. O cabelo azul, justamente. Então, olha, cabelo azul, piercing, né? Por exemplo, tatuagem. Você não vai tirar para poder... Não, não, claro. de forma alguma. Mas, por exemplo, é legal você deixar coberto, né? Aí, vamos supor, eu já estou trabalhando, aí tem uma necessidade, eu tenho Aos que usar... poucos você vai encurtando a camisa, é mas isso? assim, mas assim, é aquela situação que ela existe, mas você não vai valorizar para isso. Deixa para valorizar no momento de No mais caso dos meninos descontração. hoje, existe moda utilizar a barba. O homem gosta muito de estar usando essa barba. Tem que ter um cuidado em relação a esse corte, não é isso? Sim. Pode ter a barba, mas tá bonitinho, Tá limpinha, né? arrumadinha, tá né? limpinha, arrumadinha. As unhas também, eu sempre reparo em unha de mulher. As unhas têm que estar Tem que feitas, estar né? feita, exatamente. O esmalte saiu, então já tira tudo, é melhor. Já que a Maria Cândida né? falou de unha de mulher, eu vou emendar. A maquiagem feminina, como deve ser?
Uma coisa também mais clean. Tá. Nada muito, mais uma vez, não vai para uma balada, para um barzinho, você vai se mostrar como profissional. Porque assim, você tem que mostrar o teu potencial como profissional, como pessoa, não necessariamente tá assim, tão... Agora, eu queria voltar com aquela imagem, não sei se dá pra voltar com aquela imagem do cabelo azul. Cabelo azul. Porque assim, a menina que vai pra uma MTV, por exemplo, ou que ela vai, olha lá, de cabelo azul e tal, ou ela vai trabalhar com moda. Não é um diferencial ela Aí ser seria assim? bacana, sim. Né? Mas mesmo, por exemplo, cabelo azul, aí um jeans seria legal. Dessa forma como está, já está um pouquinho além. Tá, a barriga a aparecendo barriga, muito. mas o cabelo, uma calça jeans mais despojada. Por exemplo, calça jeans até vale, mas... Ela tem que ser mais chiquezinha, né? isso, não Cuidado aquelas com tão aquelas rasgadas. rasgadas, desfiadas, né? Tem uma outra imagem que apareceu na sequência ali, né? A gente acabou cortando para continuar a conversa aqui. É Acho que era justamente das camisas de time, né? Camisas de futebol, ver a né? imagem da camisa. Tem imagem das camisas? Aí o cara fala assim, deixa eu colocar a camisa que eu mais gosto, é a camisa do futebol. Isso porque ele já Exatamente. sabe que o chefe lá da empresa é palmeirense, é corintiano, São Paulino. Aí eu vou com a camisa para impressionar, para mostrar que eu jogo no mesmo time que ele. Não é né? bacana. Até lá, por exemplo, quando você já estiver trabalhando, seu time ganhou, né? Dá vontade de você ir com a camisa, mas não. Por exemplo, às vezes a empresa é jogo do Brasil. Ok. Então a empresa ela já faz, aí é diferente. Aí é uma ação da né? própria empresa, né? Seria aí isso. Sim. Aí Mas sim. eu já tive empresa que várias pessoas foram com camiseta no dia seguinte, do Corinthians. Todo mundo vai com a camiseta do Corinthians. Nossa, é verdade. É que Dependendo do televisão ambiente. permite muita coisa, o nosso né? ambiente é um pouco mais leve, né? Mas a partir do momento que a gente está falando realmente, né, das empresas, né, dessa recolocação, né, no mercado de trabalho, aí a história fica complicada, né? Aí muda muito. O sapato também é importante de alguma forma, Valquíria? Ou não Também. precisa se atentar a isso? Então, bacana, por exemplo, para as mulheres, evitar sandália. Evitar sandália? As mulheres sempre é mais complicado, né? Por quê? Porque assim, geralmente é aquela história, quanto mais amostra, a gente tenta evitar. A não ser que você tenha uma calça, por exemplo, uma calça mais comprida, né? Então você acaba cobrindo. Mas a tendência, por exemplo, um escarpão ficar legal, alguma coisa mais, que dê um ar mais profissional e mais sofisticado, mais informal, mais formal. Mais formal, tá. A mesma história da bolsa, por exemplo, né? A para mesma as mulheres. história da É isso. bolsa, exatamente. E os homens também, né? Um sapato mais socialzinho, alguma coisa assim. Na hora do que você está falando, o que você deve omitir Numa entrevista? Por exemplo, trabalhei num lugar que eu detestei. Eu devo omitir? Sim, que você detestou a palavra, né? Assim, falar mal. Ou que eu acho que não... Não, falar mal... Não, de jeito nenhum, né? Por exemplo, aquele chefe que não era bacana. De repente até era antiético, vamos dizer Sim. assim, né? Não é legal você transmitir. Você comenta, olha, trabalhei numa empresa, e por que você saiu? Porque eu não estava me adaptando, ou não tinha uma perspectiva bacana de desenvolvimento, alguma coisa assim. Se você começar a falar mal do chefe, né? Ou falar mal de uma amiga, alguma situação... Tem um monte de gente que fala, né? Fala. Olha, às vezes a pessoa está indo tão bem, chega uma hora que ela começa a falar... Aí ela se solta, né? Aí dá O entrevistador vontade dá de falar, corda e você se enforca na corda, né, Valquíria? É isso mesmo. Exatamente. Dá vontade de falar, fica quieta, para, né? Mais ou menos assim, porque ela acaba perdendo a oportunidade. Nós costumamos, como consultoras, em alguns momentos, quando a gente sente uma abertura, a gente começa a dar algumas dicas. Mais ou menos como a gente está fazendo aqui, a gente começa a dar umas dicas na entrevista, para que ele possa sair bem, porque às vezes você percebe que é um deslize, né? Ou, por exemplo, ou até própria vestimenta, alguma coisinha que a gente sinta, porque às vezes a pessoa também pode se ofender. Né? Então, às vezes também ela não leva pelos bons olhos, né? Algumas empresas, no processo de seleção, elas fazem uma espécie de entrevista assim meio que aberta, com vários candidatos juntos, na mesma sala. Uma das etapas pode até ser essa. É legal copiar outro candidato? Não. Copiar a Seja resposta, você, flagrar né? de alguma forma o que ele está falando. Eu acho a mesma coisa que ele achou. Não, louco, você não vai ter opinião própria, né? É bom assim, nem que seja uma palavrinha, tentar falar diferente, né? Da mesma forma que ele falou, tenta colocar de alguma forma diferenciada, né? Às vezes fazer alguma outra coisa, às vezes tem até algum trabalho
para você apresentar. Então, o que você puder colocar do seu eu mesmo, né, a sua marca, vai ser bacana. É certo que numa entrevista de emprego, para a gente poder encerrar a conversa aqui, a gente não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão? Sim. Isso é verdade. Às vezes, assim, a vestimenta, por exemplo, se o candidato tem um potencial muito bom e a empresa está precisando de alguém com aquela experiência. De repente, tem 2 pessoas. Tá. Aí gostou dos 2. Então, às vezes, a vestimenta ele vai ser aquele algo mais. Porque é um conjunto, como eu falo, é um conjunto de fatores, né? Então, às vezes, a roupa, olha, mas aquele não estava muito legal, falou alguma coisa que não foi bacana, então vamos optar pelo outro. Perfeitamente, então. Valquíria, muito obrigado. Valeu Obrigada. pelas dicas. Agradeço. Se alguma Obrigada. dúvida ficou, nosso WhatsApp vai estar sempre à disposição de vocês. 0 operadora 11 944 94 50 23. No próximo bloco, a gente vai bater um papo aqui com visagismo, né? Com visagista. A gente vai entender qual que é a importância desse trabalho, e inclusive até mesmo, né, para se colocar no mercado de trabalho, né? Que imagem você quer passar? Então daqui a pouco você acompanha esse bate-papo aqui no nosso Tudo Pós.